Olá, meus amores, tudo bem? Começando hoje mais um vídeo devocional. O meu nome é Michele, eu moro aqui no Japão e eu vim para cá muito novinha, eu tinha 12 anos quando eu vim para cá. Quando eu vim para o Japão, eu não tinha Jesus, né, como meu Senhor e Salvador. Eu cria, eu acreditava, né, mas eu não tinha uma vida, né, espiritual. E após eu ter me convertido aqui, depois de um bom tempo, é uma longa história, eu aceitei a Jesus. Mas aceitar Jesus não é um passe de mágica. Passei muita coisa, né, durante muitos anos, até eu chegar em um momento da minha vida, e que é exatos há 3 anos atrás, quando eu fiz uma viagem a Israel, voltando de Israel, eu parei na Polônia e ali Deus falou comigo. Quando eu parei ali na Polônia e Deus, ele falou comigo, eu voltei de lá decidida a mudar minha vida. Eu não queria mais viver no raso, eu não queria mais viver de uma forma que não agradasse mais a ele. Mas eu não conhecia ele. E a partir do momento que você não conhece a pessoa que te deu a vida, que se sacrificou por você, a partir do momento que você não tem um relacionamento com o autor, né, da sua vida, como que você pode ter intimidade com aquela pessoa? Você só tem intimidade quando você consegue participar da vida dela, né? Vamos dizer assim, numa forma física, né? Quando você casa, a partir do momento que você casa, você começa o quê? Conhecer o seu marido, conhecer a sua esposa. Enquanto vocês estão distantes, vocês estão o quê? Somente namorando. Então eu estava o quê? Namorando com Deus. Eu só estava de longe, gostava de vez em quando, né? Eu consultava ele de vez em quando, eu orava de vez em quando, eu lia a palavra, é tudo assim, de vez em quando, cada um na sua. Eu lá nunca quis uma aliança com Deus. A partir do momento que eu decidi que eu voltei lá da Polônia, eu não vou contar essa história hoje, mas eu tive uma experiência lá na Polônia com o nosso Deus. E a partir daquele momento eu falei assim, eu não quero mais viver nessa vida rasa. E eu voltei decidida, eu cancelei, eu saí, né, das redes sociais, eu não mais, né, mexi nas redes sociais. Eu falei assim, enquanto Deus não falar comigo, eu não volto para redes sociais. E como que Deus falou comigo? Através do quê? Da palavra. Eu voltei, né, e eu não sabia falar com Deus. Eu simplesmente abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo, porque eu não sei nem por onde começar. E eu quero começar este vídeo falando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E talvez você estivesse como eu, distraindo com muita coisa. Eu estava ali na rede social, eu estava muito apegada às redes sociais, ao que o povo ia pensar. Eu estava ali muito apegada à melhor foto, ou melhor postagem. Então, eu estava apegada a coisas que não me fazia ou me atrapalhava, coisas que me atrapalhavam a conhecer a Deus com mais profundidade. A rede social, ela pode ser um veículo de evangelização hoje em dia. É um veículo de sustento da sua família. Talvez você venda alguma coisa, talvez você também evangelize. Então, ela não é totalmente ruim, mas ela estava tirando o meu foco, ela estava tirando o lugar de Deus na minha vida. Talvez você esteja aí distraído com coisas, seja rede social, seja ou algum vício, seja outras coisas que está tirando o lugar de Deus. E Deus, ele está te chamando a sua atenção este ano ainda. Entrega, né, aquilo que tem tirado o lugar de Deus na sua vida. Entrega para ele. Não resista mais ao chamado de Deus. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Deus, ele tem um propósito para cumprir, e é através da sua vida. Não é para a minha, não é para o seu vizinho, não é para sua mãe, para o seu irmão, não é para aquele irmão da igreja. Ele entregou para você. Ah, Michele, mas começar agora final do ano, né? Vamos deixar para janeiro. Gente, seja uma pessoa fora da média. A média vai começar em janeiro. A média vai começar depois do feriado. A média talvez nunca vai começar, porque ela sempre espera um dia, uma oportunidade que nunca chega. É sempre segunda, é sempre janeiro, é sempre depois do feriado, é sempre depois do final de semana. Essa é a média. Seja você uma pessoa fora da média. Quando Deus ele me chamou,
Ele me chamou dia 3 de dezembro. 3 de dezembro foi quando ele falou assim: Michele, entrega tudo aquilo que distrai, entrega na minha mão, para que eu possa fazer com você aquilo que eu designei para a tua vida. Um propósito, eu tenho um propósito para você. E eu troquei, eu falei, Senhor, eu entrego isso daí. Porque eu quero conhecimento, eu quero conhecer, eu quero poder ler a palavra e saber o que está escrito nela, sem precisar que pessoas venham me explicar o que está escrito. Eu não quero que as pessoas me expliquem, eu quero que o próprio Deus fale comigo. E talvez você seja aquela pessoa que já anos e anos vem prometendo para Deus: Deus, eu vou ler a Bíblia. Deus, eu vou buscar ao Senhor. Deus, eu vou fazer o meu devocional durante a manhã. Deus, eu vou fazer o meu devocional durante o dia. Uma vez por dia eu vou parar para buscar ao Senhor. E você só vive de promessa em promessa. E a palavra de Deus diz que seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Então, quando você se comprometer com Deus que vai fazer, faça de tudo para que você cumpra. Gente, eu poderia muito bem vir aqui e lançar para vocês uma palavra devocional de vitória, de conquista, de entusiasmo, porque estamos o quê? Final do ano, né? Este dia que eu gravo o vídeo é final do ano. Eu poderia muito bem vir aqui e falar para você, olha, Deus vai te dar vitória, ano que vem você vai conquistar, ano que vem você vai mudar, ano que vem Deus vai te abençoar. Eu poderia muito bem vir aqui e falar, porque a internet, o YouTube, tá cheio de vídeos motivacionais. Agora, o que vai te mudar não é vídeo motivacional. O que vai te mudar é vídeo com confronto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Está escrito que a verdade te liberta. Conhecer a verdade te liberta. Não é uma palavra dizendo, olha, vai ter vitória. Isso é muito bom, gente. Eu gosto demais. Quando eu abro os vídeos aqui no YouTube, aonde essas mulheres de Deus, sabe? Tá entregando ali palavras e falando, olha, vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Por quê? A gente não vive só apanhando. Lógico que não, né? A gente precisa sim de uma palavra motivacional. Mas no dia de hoje Deus ele te convida a conhecer Ele mais, a deixar a média, a deixar de fazer aquilo que você sempre faz todos os dias, promessas que não se cumprem. Você passa dia após dia adiando conhecer a Deus, fazer um devocional, que é simples, gente. Abra a palavra, leia, entendeu? Um capítulo aqui, ó, da palavra. Leia, eu tava lendo aqui, ó, João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, o que é conhecer a verdade? O que é ser liberto? Entendeu? É conhecimento. Como que eu vou conhecer? E começa a questionar ali, entendeu? Começa a colocar no papel. Eu sou muito do papel, gente. Eu tenho caderno de oração, tá? Tenho caderno, eu tenho várias anotações aqui, né? Várias anotações. Tenho muitas anotações de anos e anos que eu fui, sabe? Ó, anotando, né? Eu tenho vários cadernos. Quer uma dica boa? Tem um papel, uma caneta, tem um caderno, onde você vai anotar todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas. Faça cartas para Deus, sabe? Vai desenvolvendo esse lado criativo seu. Em Oséias, ele fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Como conhecer algo que você não acessa? Como conhecer algo que você não se relaciona? Como conhecer a Deus se você não tem intimidade com Ele? Não tem como. Você precisa acessar a Deus. Agora, sou eu que vai te libertar? De jeito nenhum. O que liberta é a palavra. A palavra, ela é a que vai te libertar. Eu posso vir aqui esmiuçar para você. Eu posso vir aqui explicar para você, mas só você vai ter a experiência de Deus falando com você. Do mesmo jeito que Deus ele falou comigo, ele pode falar com você. Porque quando eu coloquei o meu coração para poder entender o coração de Deus, para poder entender quem que ele é, quem que ele foi, o que que ele fez para mim, qual que foi o preço que foi pago verdadeiramente. Às vezes você pensa assim no Jesus que morreu ali, né, no madeiro, tal, mas você nunca se colocou no lugar dele. Talvez você nunca pensou por que alguém morreria na cruz por mim? Por quê? Qual que é o motivo?
É para me ter uma vida, na média, mais ou menos, uma vida desgraçada? É para me ter uma vida arruinada? Não, não foi para isso que Deus ele criou você. Deus ele criou para que você vivesse uma vida abundante. Em Romanos 12, 2, foi a primeira vez que Deus ele falou comigo e deu esse versículo e eu nem sabia que versículo que era. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Deus estava falando para mim, Michele, não se conforme com este mundo. Renova sua mente. Renova sua mente. Michele, você tem uma mente pensante. Você tem um cérebro aonde eu fiz perfeito. O seu cérebro foi feito para o quê? Evoluir, crescer, né? Muitas pessoas estão o quê? Com a mente atrofiada, com a mente no passado, com a mente no futuro, mas nunca com a mente no presente. A maioria das pessoas estão vivendo dores do passado. Tem pessoas que estão vivendo dores do futuro. Excesso de passado, excesso de futuro. Mas elas não estão querendo estar no presente. O presente é você estar disposta a conhecer a Deus. Não tem como você viver do passado, viver do futuro e não estar disposta a querer conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Por isso, busque a Deus. Não vive uma vida terceirizada, não vive uma vida buscando palavras em palavras, palavra motivacional, palavras de afirmação, palavras positivas, isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a palavra. Muitos podem vir aqui na internet falar de Deus, das suas experiências, do seu devocional. Muitas pessoas vão ouvir a tua voz através de você, mas eu estou falando para aqueles que já têm uma caminhada com Deus, que estão querendo algo a mais de Deus, que cansou de viver uma vida que todo ano diz que vai romper, todo ano eu vou romper. E cadê? Você não sai do lugar. Se você ficar falando que vai romper e você não sai do lugar, é porque você precisa parar, analisar, fazer um reset na sua vida e continuar buscando a Deus. Se você não viveu nada de diferente até hoje, tome uma decisão. Tome uma decisão de buscar a Deus a partir de hoje. Não procrastine, não fique buscando afirmação ou aprovação das pessoas. A sua palavra, ela tem um peso muito forte no mundo espiritual. E hoje Deus, ele quer que você tenha consciência disso. Por isso que ele te chama hoje para se relacionar com ele. E quanto mais você tiver relacionamento com seu pai, mais você vai destravar a sua vida. E nesse versículo que diz, conhecereis a verdade vos libertará, é uma dica de Deus. Ele está falando assim, olha, conheça, busca, estude. Não fique igual aqueles que só contemplam a vitória de outros. Gente, eu fiz um curso de psicanálise. E eu terminei o curso esse ano, né, de 2025, eu terminei ele. E eu percebi algo muito importante, que, né, talvez muitos cristãos também, eles percebam isso daí. Você pode fazer curso de psicanálise, mas nem sempre aquilo que você vai tratar numa pessoa é patológico. Muitas vezes é mais espiritual do que patológico. Lógico que existe, né, doenças patológicas, ok, é tratado com medicamento, com psicanálise, com psicólogo, psiquiatra. Não podemos descartar este tipo de tratamento, mas para nós que somos cristãos, não sei se tem alguma psicanalista aqui também ouvindo, mas para nós também é importante saber se é algo espiritual. Porque às vezes a gente está ali tratando. E eu peguei um caso assim que eu percebi que não era um caso de patologia. Era algo espiritual. E não adiantava a pessoa ficar somente conversando ou desabafando, tentando entender a sua vida, porque era algo espiritual. Era algo que estava o quê? Presa ali no mundo espiritual, que estava fazendo com que ela ficasse presa e rodando em ciclo.
Era um ciclo atrás do outro. Aí melhorava, daqui a pouco a pessoa piorava. Melhorava e piorava, melhorava e piorava. Não tem como romper se você ignorar o espiritual. Não tem como. Você precisa, você que é cristão, você precisa colocar o espiritual junto. E se nós não soubermos diferenciar o que é patológico e o que é espiritual, e entre eles existe uma linha muito tênue. E se você não conseguir diagnosticar com certeza, fazer o diagnóstico errado. E aquela pessoa, ao invés de estar somente aprisionada no mundo espiritual, agora ela passa a ser o quê? Prisioneira de uma psiquiatra, de uma psicóloga, de uma psicanalista, né? Então ela fica em dois cativeiros, tanto no oprimida por Satanás, e também, né, ali oprimida, né, e dependente emocional de uma pessoa que quer te ouvir, né, que trabalha para isso, né, para te ouvir, para acolher você. E temos que tomar muito cuidado, por quê? Por que que muitas pessoas estão indo desabafar com o chat GPT? Porque o chat GPT faz o papel de uma psicanalista. Ela vai massagear seu ego. O chat GPT também vai amaciar seu ego. Quando você pega uma profissional que realmente ela entende de mundo espiritual, aí não tem massagem no ego. Se você gosta de fazer terapia, é uma dica. Busque uma psicanalista cristã, mas que te confronte. Se for para massagear o ego, fica no chat GPT, porque daí é de graça. E quando eu percebi isso, eu falei assim, eu não posso ficar somente estudando psicanálise, eu preciso, né, me desenvolver na área espiritual. Então eu fui fazer o quê? Comecei este ano fazendo um curso de batalha espiritual. Então, não somente a psicanálise, eu comecei com o quê? Ó, comecei com a Bíblia, né? Comecei com a Bíblia e tal, aí depois de um tempo eu tive a necessidade de fazer psicanálise para entender o quê? Comportamento humano. Como que o ser humano se comporta? Depois que eu terminei a psicanálise, eu tive o desejo de ir mais profundo. Será que é só comportamento humano? Será que não é algo maior do que isso? Quando Jesus ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando literalmente. Vive em novidade. Vive em novidade, busque novidade. Não se conforme com a sua vida, seja uma pessoa inconformada. Olha, se eu fosse dar um título para mim, Michele, se hoje eu fosse dar um título para mim, eu sou a pessoa mais inconformada deste mundo. Eu sou uma pessoa inconformada. Às vezes eu acabo sendo até uma pessoa que eu não sou uma pessoa satisfeita. Às vezes meu marido fala assim, nada satisfaz você. E realmente eu sou uma pessoa um pouco inconformada. Então, assim, eu nunca me conformo com o grau de conhecimento que eu tenho. Eu nunca me conformo com o estado que eu estou. Eu nunca me conformo com a vida que eu tenho. Eu nunca me conformo com o casamento que eu tenho. Eu nunca me conformo, sabe, com nada que eu tenho. Até bens materiais. Estou aqui no Japão há muitos anos e eu morei em apartamentos pequenos e eu almejei ter uma casa. Então, eu nunca me conformei, né? Eu nunca tive o desejo de estagnar, eu nunca tive o desejo de parar ali e falar, ah, pra mim tá bom aqui, tá confortável, pra mim tá super confortável, hoje eu tenho uma vida confortável aqui no Japão, mas eu poderia não fazer isso, eu poderia não estudar mais, eu poderia não fazer nada, mas eu não me conformo. A minha vida é uma vida de busca eterna. É busca, eu busco a Deus, eu busco a palavra, eu leio a palavra, eu mergulho na palavra. Eu estou constantemente vendo vídeos de pessoas que estão acima de mim, que sabem mais do que eu. Eu não posso ficar buscando em dorama, eu não posso ficar buscando em rede social aquilo que não vai preencher o vazio do meu coração. Existe todo mundo acorda todos os dias eu acredito, né? Que você todos os dias acorda com um odre, né? Um odre, todo mundo sabe o que é odre. E esse odre, ele se enche durante o dia e à noite ele esvazia. E todos os dias você precisa encher ele. Todos os dias você precisa buscar mais de Deus. Todos os dias você precisa preencher mais de Deus na sua vida.
Então não se conforme. Não se conforme em terminar o seu 2025 da mesma maneira que você começou em 2025, da mesma maneira que você terminou 2024 e começou em 2025 dizendo eu vou mudar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar mais, eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso, e chegou o final de 2025, você não fez nada. Não busque somente vídeo que vai massagear seu ego. Busque vídeo que vai te confrontar, que vai te colocar na parede, que vai fazer com que você sangre, para que você crie história, para que você crie cicatrizes. Você precisa sangrar. Para que Jesus ele fizesse o plano da salvação, ele precisou sangrar. Para que eu e você estivesse viva hoje, alguém teve que pagar o preço. Pague o preço você também, pela sua família, pela sua própria vida. Pague o preço, não tenha medo de sangrar. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que você possa entregar a sua vida, né, na mão daquele que sabe de todas as coisas. Ele tem o melhor para você. Eu não sei como que você chegou no final de 2025. Eu sei como eu cheguei. Eu cheguei procrastinando aquilo que ele me pediu há muito tempo atrás. Eu posso dizer aqui há 2, 3 anos atrás. Deus, ele me chamou para o quê? Falar da palavra dele. Ele me chamou para o quê? Falar dele aqui na internet. E eu sempre procrastinando, dizendo, Senhor, eu não tô pronta. Senhor, eu não é isso. Ai, Senhor, é aquilo. Ai, agora, sabe? Falta, sabe o que eu falava para Deus? Olha, falta a luz. Eu fui lá e comprei a luz. Aí eu falei para ele assim, ai, falta um computador, eu comprei um notebook. Ai, agora falta o microfone. Nem tô usando o microfone, comprei um microfone. Ai, falta isso, falta aquilo. Sempre o ser humano, ele vai dar um jeito de adiar. Por quê? Por causa do medo. O medo de dar certo, o medo do que as pessoas vão falar, o medo de fazer acontecer, o medo e o medo. E medo, eu vou falar para vocês, tá? Medo é alimento para Satanás. Satanás, ele se alimenta do seu medo, porque o medo tem cheiro no mundo espiritual. E quando Satanás vê que você está com medo, ele se alimenta daquele sentimento que você tem. Quando eu aprendi isso, eu falei assim, olha, não quero nem saber. Entendeu? Se vai ficar bom, se não vai ficar o vídeo. Olha, eu tenho um roteiro aqui, gente, eu não consigo fazer pelo roteiro, sinceramente, viu? Eu estou aqui penando, porque todo mundo, você vai ali no YouTube e digita lá como fazer vídeos para o YouTube, né, de um modo assim prático, rápido e fluido e tudo mais, né? Até o chat GPT te dá também ali como fazer. Mas, gente, eu não sei, eu não consigo, tá? Eu escrevo, isso aí foi, eu escrevi, tá? Não foi o chat GPT, não foi nada, né, que escreveu para mim, foi eu mesma que escrevi. Eu só coloquei ali para ele organizar ali, né, e ficar uma letra mais legível, porque a minha letra, né, é horrível. Eu escrevi. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês, ó. Tá vendo esse caderno aqui, ó? Esse caderninho aqui é o caderno que eu escrevo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu escrevo, tá vendo? Olha que lindo, né? Eu vou escrevendo, mas a minha letra, entendeu? Não é muito legal, tá muito, né? Rabisco e tal, enfim, né? Eu falei, eu vou organizar, né? Tudo certinho. Mas o que acontece, gente? Eu não sei, né? Aquele negócio, né? Quando você quer ser muito assim polida, quando você quer muito ser certinha, quando você quer fazer tudo assim, sabe? Como dizem a regra, como é a regra, como é a média, você não é você mais, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu vou vir aqui, vou falar, talvez eu vou começar com uma coisa, eu vou terminar com outra, e tá tudo bem, tá? Tem alimento para todo mundo. Agora, eu não quero vir aqui nessa plataforma do YouTube e entregar para vocês algo engessado, algo robótico, sabe? Eu não quero, chega, sabe? Eu acho que a gente precisa colocar um basta nisso. Tudo bem, você precisa ter uma linha ali do tempo, né? Ah, quando eu vou falar isso e isso, aquilo ajuda, ok. Mas seja você. Não sei aonde você quer chegar. Eu não sei qual que é o destino que Deus tem para você. Mas de uma coisa é certa. Seja você. Seja na sua simplicidade, seja na sua humildade, seja você, entendeu? Talvez, ó, eu acho que eu comecei esse vídeo meio assim, engessada, meio robótica. Por mais que foi eu que escrevi, mas você fica presa naquilo. Você não flui, sabe, naquilo. Você não tem aquela naturalidade de falar.
Talvez eu passei algo meio assim, né, engessado, né? Por quê? É o padrão do que pregam por aí. Mas você não é a média. Uma coisa eu sei, você não é a média, você é a pessoa fora da média que Deus chama hoje para fazer algo diferente para Ele. Eu não vim aqui para falar palavras bonitas, porque eu acho que o confronto ele muda muito mais uma pessoa do que palavras de motivação. Isso aí você vai lá no coach ou vai lá na sua psicanalista, psicóloga, sei lá, e pergunta para ela, ela vai falar um monte de palavra motivacional para você. Não, vai dar certo. Não, entenda, se compreenda. Não, não, se aceita, entendeu? Do jeito que você é. É isso que falavam para mim. Se aceita. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Como assim? Vida espiritual zero, tá tudo bem? Leitura da palavra zero, tá tudo bem? Tá cansada? Não tenho tempo para buscar Deus e tá tudo bem? Como assim? Entendeu? Não, gente. Então, eu sou bem cirúrgica. Fala a verdade. Entendeu? Para mim, assim, é tudo ou nada. Ou é ou não é. A palavra de Deus diz da seguinte forma: ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, ele vai o quê? Vomitar você, ok? Então, assim, às vezes eu queria ser um pouquinho mais sorridente, um pouquinho mais, né, alegre. Tentarei em outros vídeos, talvez esse vídeo não ficou muito, né, sorridente. Tentarei, mas eu não quero vir aqui massagear seu ego, eu não quero vir aqui trazer uma palavra motivacional, mas eu quero vir aqui dizer para você que dá tempo, tá? Seja você uma pessoa fora da média, dá tempo de você mudar a sua vida em dezembro. Todas as vezes que eu tomei decisões foi assim, 45 minutos do segundo tempo na prorrogação, tipo assim, entendeu? Então, deu certo comigo, vai dar com você. E fiquem com Deus, Deus abençoe. Eu não sei, né, como que você recebeu essa palavra, mas foi algo libertador para mim durante esses dias que Deus ele falou comigo. Essa palavra não veio para mim hoje, mas eu fiz ali um seminário e essa palavra veio dentro do seminário, aonde o seminário falou, né, sobre libertação. E é um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu gosto bastante. E conhecereis a verdade vos libertará. É o versículo-chave desse devocional. Assim, ele vai fazer milagre na sua vida? Depende. Se você for uma pessoa rápida, sim. Agora, se você ficar demorando muito para tomar decisões, talvez você vai passar mais um ano e nada vai acontecer na sua vida. Então, tome a decisão de buscar a Jesus. Tome a decisão de acordar cedo, de fazer o que tem que fazer, de buscar a Deus, fazer seu devocional. E não é somente a palavra de Deus, não, gente. Não é somente a palavra de Deus. É você dormir bem, é você comer bem, é você ir para academia. Isso aí faz parte da vida de um bom cristão. Você não pode deixar de dormir. Você não pode dormir meia-noite e acordar 5 horas da manhã, ok? Tá? Eu já fiz isso e eu me esgotei. Eu fiquei cansada. Na época que eu dormia 5, 6 horas só por noite, eu não aguentei. Teve uma hora que eu falei, não suporto mais isso. Porque eu queria acordar 5 horas da manhã antes de todo mundo. Porque pra mim, eu amo acordar assim, porque existe um mistério às 5 horas. Porque o mundo tá em silêncio. A sua casa está em silêncio. A melhor hora de você buscar a Deus é pela manhã. Se você não pode, tudo bem. Tem gente que prefere à noite, tem gente que prefere na madrugada. Cada um escolhe o horário aonde se encaixa melhor com a sua realidade, ok? Então, fico por aqui. Se você ficou até aqui, gostou desse vídeo, dê um like, ative os sininhos, compartilha, dê um like para ajudar, para propagar, né, o evangelho. E é isso aí, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.